fato de que, embora a rainha não quisesse sair e estivesse muito irritada com isso, ela obedeceu à velha mulher negra docilmente. Existem muitas lendas que cercam Emiduzi, disse Gemnon, mas há uma que é sussurrada com mais frequência do que as outras, embora possa ter certeza de que é apenas sussurrada e, mesmo assim, apenas entre amigos de confiança. Emiduzi é escrava da família real desde os tempos do avô de Nemone. Na época, ela era apenas uma criança, alguns anos mais velha do que o filho do rei, pai de Nemone. Os mais velhos recordam que ela era uma jovem negra de beleza notável, e a lenda que é sussurrada é que Nemone é sua filha. Cerca de um ano após o nascimento de Nemone, no 10º ano do reinado de seu pai, a rainha faleceu em circunstâncias peculiares e suspeitas, pouco antes de dar à luz. A criança, um filho, nasceu pouco antes do falecimento da rainha. Ele foi nomeado Alestar e ainda vive. Então, por que ele não é rei? Indagou Tarzan. Essa é uma longa história de mistério, intriga palaciana, talvez, assassinato, da qual se supõe mais do que se sabe, por parte de mais de 2 pessoas vivas atualmente. Talvez Nemone saiba, mas isso é duvidoso, embora ela deva ter uma ideia próxima da verdade. Imediatamente após a morte da rainha, a influência de Emiduzi aumentou e tornou-se mais evidente. Emiduzi favoreceu Tomos, um nobre de pouca ou nenhuma importância na época, e a partir daquele dia, a influência e o poder de Tomos cresceram. Então, cerca de um ano após a morte da rainha, o rei faleceu. Era tão óbvio que ele havia sido envenenado que uma revolta dos nobres foi por pouco evitada, mas Tomos, guiado por Emiduzi, conciliou os ao atribuir a culpa a uma escrava da qual Emiduzi tinha ciúmes e ao executá-la. Durante 10 anos, Tomos governou como regente do jovem Alestar. Nesse período, ele, naturalmente, estabeleceu seus próprios seguidores em posições importantes no palácio e no conselho. Alestar foi considerado insano e aprisionado no templo. Nemone, aos 12 anos, foi coroada rainha de Catri. Eroté, uma criatura de Emiduzi e Tomos, uma situação que gerou um contratempo que seria engraçado se não fosse tão trágico. Tomos deseja casar-se com Nemone, mas Emiduzi não permitirá, e se outra teoria estiver correta, a objeção dela é bem fundamentada. Essa teoria sugere que Tomos, e não o antigo rei, é o pai de Nemone. Emiduzi deseja que Nemone se case com Erot, mas Erot não é um homem-leão. Até o momento, a rainha recusou-se a quebrar este antigo costume que exige que o governante se case com um membro da mais alta classe de Catrians. Emiduzi é insistente quanto ao casamento porque consegue controlar Erot, e desencoraja qualquer interesse que Nemone possa manifestar em outros homens, o que, sem dúvida, explica a interrupção da visita da rainha a você. Pode ter certeza de que Emiduzi é sua inimiga, e pode ser valioso para você recordar que quem quer que tenha cruzado o caminho da velha bruxa morreu uma morte violenta. Cuidado com Emiduzi, Tomos e Erot, e como amigo, posso dizer-lhe em confiança, cuidado também com Nemone. E agora, esqueçamos o lado cruel e sórdido de Catim, façamos a caminhada que lhe prometi para esta manhã, para que possa ver a beleza da cidade, e as riquezas de seus cidadãos. Ao longo de avenidas ladeadas por árvores centenárias, Geonon conduziu Tarzan entre as casas baixas, brancas e douradas dos nobres, cujas vislumbres eram discerníveis apenas ocasionalmente através de portões gradeados nas muralhas que cercavam seus vastos terrenos. Por 1 quilômetro, caminharam pela rua pavimentada com pedras. Nobres que passavam cumprimentavam Geonon, alguns acenando para seu companheiro. Artesãos, comerciantes e escravos paravam para observar o estranho gigante bronzeado que havia derrubado o homem mais forte de Catri. Então, chegaram a um muro alto que separava esta seção da cidade da próxima. Portões maciços, agora escancarados e guardados por guerreiros, davam acesso a uma parte da cidade habitada por artesãos e comerciantes de classe superior. Seus terrenos eram menos espaçosos, suas casas menores e mais simples, mas evidências de prosperidade, e até mesmo de afluência eram visíveis por toda parte. Além disso, havia um bairro mais humilde, mas mesmo ali tudo era organizado e limpo, e não havia sinal de pobreza extrema nem nas pessoas nem em suas casas. Ali, como nas outras partes da cidade, ocasionalmente encontravam um leão manso, seja vagando ou deitado em frente ao portão da propriedade de seu dono. Atualmente, a atenção do homem macaco foi atraída por um leão a uma curta distância à frente deles. A besta estava deitada sobre o corpo de um homem que estava devorando. As suas ruas não parecem ser inteiramente seguras para os pedestres, comentou o senhor da selva, indicando o leão alimentando-se com um aceno de cabeça. Geonon riu. Notou que os pedestres parecem não se preocupar muito. Ele respondeu, chamando a atenção para as pessoas que passavam apressadas diante do leão e de sua presa, desviando-se apenas o suficiente para não esbarrar neles. Os leões precisam comer. Eles matam muitos de seus cidadãos. Muito pouco. O homem que vê ali morreu,
e seu cadáver foi lançado na rua para os leões. O leão não o matou. Vê-se que ele está nu, isso demonstra que ele já estava morto antes de o leão alcançar. Quando uma pessoa morre, se não houver quem possa ou queira pagar por um cortejo fúnebre, o corpo é tratado desta forma. Caso não esteja doente, aqueles que morrem de doença e aqueles cujos parentes podem arcar com um cortejo fúnebre encontram seu último descanso em Sharator. Embora muitos destes últimos sejam preferencialmente lançados aos leões. Sabe-se que aqui em Catri temos grande apreço pelos leões, e ser devorado por um deles não é uma desonra, mas sim o oposto. Veja bem, nosso Deus é um leão. Os leões alimentam-se exclusivamente de carne humana. Não, caçamos ovelhas, cabras e elefantes em Tenar para alimentá-los quando não há carne humana suficiente para mantê-los bem nutridos. Pois devemos impedi-los de passar fome se quisermos evitar que se tornem devoradores de homens. Então eles nunca matam homens para se alimentar. Oh, sim, ocasionalmente mais um leão que desenvolve esse hábito é destruído, e afinal, apenas alguns poucos animais de estimação idosos são soltos nas ruas. Existem cerca de 500 leões na cidade, e quase todos eles são mantidos em recintos na propriedade de seus proprietários. Os melhores leões de corrida e de caça são mantidos em estábulos privados. A rainha possui 300 machos adultos. Estes são os leões de guerra. Alguns dos leões da rainha são treinados para corridas e outros para caça. Ela gosta de caçar, e agora que a estação chuvosa terminou, os leões de caça de Nemone estarão, sem dúvida, em breve em campo. De onde o senhor tira todos esses leões? Perguntou o homem macaco. Nós os criamos, Orselvis, explicou Jonon. Fora da cidade, há uma instalação de reprodução onde as fêmeas são mantidas. É administrada por Nemone, e cada homem-leão que possui fêmeas paga uma quantia estipulada pela sua manutenção. Criamos muitos leões, pois muitos são mortos anualmente em caçadas, durante incursões e em guerras. Veja, caçamos elefantes com eles, e nessas caçadas, muitos leões são mortos. Os atenienses também matam um número considerável anualmente quando levamos nossos leões a Tenar para caçar ou fazer incursões, e muitos escapam. A maioria deles ainda vive solta no vale ou em Tenar, e há alguns leões selvagens que vieram das montanhas. Todos eles são muito ferozes. Enquanto conversavam, prosseguiram em direção ao centro da cidade até chegarem a uma grande praça, cercada por lojas em todos os lados. Havia muitas pessoas aqui, todas as classes, desde os nobres até os escravos, misturavam-se diante das lojas e na grande praça aberta do mercado. Havia leões mantidos por escravos que os exibiam à venda para seus nobres senhores, que negociavam com potenciais compradores. Outros nobres. Perto do mercado de leões, havia o bloco de escravos, e como os escravos, ao contrário dos leões, podiam ser propriedade de qualquer um, houve uma intensa disputa de lances por parte de muitos que desejavam comprar. Uma enorme gala negra estava em exibição enquanto Tarzan e Jim não pararam para observar a cena. O homem estava completamente nu para que os compradores pudessem examiná-lo em busca de imperfeições. Sua expressão era de indiferença habitual, embora ocasionalmente ele lançasse um olhar venenoso para o proprietário que se estendia em elogios às suas virtudes. Por todo o interesse que ele demonstra, observou Tarzan, poder-se-ia pensar que ser vendido como um pedaço de mercadoria, um boi, era uma ocorrência diária em sua vida. Não exatamente todos os dias, respondeu Jonon, mas não é novidade. Ele foi vendido muitas vezes. Eu o conheço bem, eu o possuía. Olhe para ele, gritou o vendedor. Olhe para esses braços, olhe para essas pernas, olhe para esse dorso. Ele é tão forte quanto um elefante, e não tem uma mancha. É tão saudável quanto o dente de um leão. Nunca adoeceu um dia em sua vida. E dócil, uma criança pode lidar com ele. Ele é tão refratário que ninguém consegue lidar com ele, comentou Jonon em um sussurro para o homem macaco. Essa é a razão pela qual tive de me desfazer dele. Essa é a razão pela qual ele está à venda com tanta frequência. Há muitos clientes interessados nele, observou Tarzan. Vê aquele escravo na túnica vermelha? Perguntou Jonon. Ele pertence a Chestri, e está fazendo uma oferta por aquele sujeito. Ele também sabe tudo sobre ele. O conhecia quando o homem me pertencia. Então, por que ele quer comprá-lo? Perguntou o homem macaco. Não sei, mas há outros usos para os quais um escravo pode ser destinado além do trabalho. Chestri pode não se importar com o tipo de disposição que o sujeito tem ou mesmo se ele vai trabalhar. Se ele possuísse leões, eu poderia pensar que ele estava comprando o sujeito para ser comida de leão, já que provavelmente ele sairá barato. Foi o escravo de Chestri quem comprou a gala. Enquanto Tarzan e Jim não prosseguiam para observar os produtos expostos nas lojas, havia muitos artigos de couro, madeira, marfim ou ouro. Havia adagas, espadas, lanças, escudos, cota de malha, elmos e sandálias. Uma loja exibia apenas artigos de vestuário feminino, outra, perfumes e incenso. Havia joalherias,
hortifrutigranjeiros e açougues. As últimas exibições eram de carnes secas e peixes, e carcaças de cabras e ovelhas. As fachadas dessas lojas eram fortemente gradeadas para impedir que leões em passagem as invadissem, explicou Jomon. Onde quer que Tarzan fosse, atraía a atenção, e uma pequena multidão sempre o seguia, pois ele havia sido reconhecido no momento em que entrara na praça de mercado. Rapazes e raparigas agrupavam-se à sua volta, observando com admiração, e homens e mulheres que estiveram no estádio no dia anterior contavam aos que não estiveram como este gigante desconhecido levantar a fôbega acima da cabeça e o lançar entre o público. Vamos sair daqui, sugeriu o senhor da selva. Não gosto de multidões. Suponha que voltemos ao palácio e observemos os leões da rainha, disse Gemnon. Eu preferiria olhar para leões do que para pessoas. Tarzan assegurou. Os leões de guerra de Catri eram mantidos em estábulos dentro dos domínios reais, a uma distância considerável do palácio. O edifício era de pedra, bem assentada e pintada de branco nele. Cada leão tinha sua jaula separada, e do lado de fora havia pátios cercados por altos muros de pedra, perto do topo dos quais varas pontiagudas, dispostas próximas umas das outras inclinadas para baixo no interior dos muros, impediam a fuga dos leões. Nesses pátios, os leões se exercitavam. Havia outra arena, maior, onde eram treinados por um corpo de tratadores sob a supervisão de nobres. Ali, os leões velocistas eram adestrados para a canga e os leões de caça ensinados a obedecer aos comandos do caçador, a rastrear, a atacar e a trazer de volta. Ao entrar no estábulo, Tarzan sentiu um cheiro familiar que lhe invadiu as narinas. Beltar está aqui, comentou ele com Gemnon. É possível, respondeu o nobre, mas não compreendo como o sabe. Enquanto caminhavam em frente às jaulas, inspecionando os leões que estavam dentro, Gemnon, que ia à frente, parou subitamente. Como o senhor faz isso? Ele exigiu. Na noite passada, o senhor soube que Erot estava com Nemone, embora não pudesse vê-lo e ninguém o tivesse informado, e agora o senhor sabia que Beltar estava aqui, e de fato, ele está. Tarzan aproximou-se e posicionou-se ao lado de Gemnon, e no instante em que os olhos de Beltar recaíram sobre ele, a besta saltou contra as barras de sua jaula, tentando agarrar o homem macaco, ao mesmo tempo em que emitia um rugido raivoso que sacudiu o edifício. Imediatamente, os guardas correram para o local, certos de que algo havia dado errado, mas Gemnon assegurou-lhes que era apenas Beltar exibindo seu mau humor. Ele não gosta de mim, disse Tarzan. Se ele algum dia o pegasse, ele o eliminaria rapidamente, disse um dos tratadores-chefes. É evidente que ele gostaria de fazê-lo, respondeu o homem macaco. Ele é um ser maligno e um matador de homens, disse Gemnon após os guardas terem partido. Mas Nemone não o deixará ser destruído. Ocasionalmente, ele é solto na arena do palácio com alguém que incorrera na desaprovação de Nemone. Assim, ela obtém prazer do sofrimento do culpado. Anteriormente, ele era o melhor leão de caça dela, mas da última vez que foi utilizado, matou 4 homens e quase escapou. Ele já devorou 3 guardiões que se aventuraram na arena com ele, e como era mais antes que a boa sorte nos livre dele. Nemone supõe entreter uma superstição de que, de alguma forma peculiar, a vida dela e a de Beltar estão ligadas por um vínculo misterioso e sobrenatural, e que quando um morre, o outro deve morrer. Naturalmente, nas circunstâncias, não é nem prudente nem seguro sugerir que ela destrua o velho diabo. É estranho que ele tenha concebido tal aversão violenta por você. Já conheci leões que não gostavam de mim, disse Tarzan. Que o senhor nunca encontre Beltar em campo aberto, meu amigo. Quando Tarzan e Gemnon se afastaram da jaula de Beltar, um escravo se aproximou do homem macaco e lhe dirigiu a palavra. Nenhuma. A rainha ordena a sua presença imediatamente, ele disse. O senhor deve vir à sala de marfim. O nobre Gemnon aguardará na antecâmara. Estas são as ordens de nenhuma. A rainha. O que faremos agora? Pergunto-me. Comentou Tarzan enquanto caminhavam pelos terrenos reais em direção ao palácio. Ninguém sabe por que é convocado para uma audiência com Nemone até chegar lá, comentou Gemnon. Pode ser que vá receber uma honra ou ouvir sua sentença de morte. Nemone é caprichosa. Ela está sempre entediada e sempre buscando alívio para seu tédio. Muitas vezes, ela encontra estranhas vias de escape que fazem questionar-se sua mente, mas não. Tais pensamentos não podem sequer ser sussurrados entre amigos. Quando Tarzan se apresentou, foi imediatamente admitido na sala de marfim, onde encontrou Nemone e Erot, tal como os havia encontrado na noite anterior. Nemone o cumprimentou com um sorriso que era quase pateticamente ansioso, mas Erot apenas franziu o senho sombriamente, sem fazer esforço para ocultar seu ódio. Estamos tendo um desvio esta manhã, explicou Nemone, e convocamos você e Gemnon para desfrutá-lo conosco. Um grupo que invadiu Tenarra 1 ou 2 dias capturou um nobre ateneno,
Vamos nos divertir um pouco com ele esta manhã. Tarzan assentiu. Ele não compreendeu o que ela quis dizer e não estava particularmente interessado. Ele pensava em Emmeduzi na noite anterior, questionando-se o que se passava na mente daquela mulher estranha e fascinante diante dele. Nemone se virou para Aerop. Vai e diga-lhes que estamos prontos, ela ordenou. E verifique se tudo está preparado para nós. Aerop corou e recuou em direção à porta, ainda com uma expressão de descontentamento. E não há necessidade de apressar-se, acrescentou a rainha. Não estamos impacientes para assistir ao entretenimento. Que eles levem o tempo que precisarem, e assegurem-se de que tudo esteja bem organizado. Será como a rainha ordena, respondeu Aerop em um tom carrancudo. Quando a porta se fechou atrás dele, Nemone indicou a Tarzan um assento no sofá. Receio que Aerop não goste de você, ela disse, sorrindo. Ele está furioso por você não se ajoelhar a mim, e por eu não obrigar a fazê-lo. Eu realmente não sei, por mim mesmo, por que não o faço, mas imagino o porquê. Você não adivinhou o porquê também. Pode haver duas razões, qualquer uma delas seria suficiente, respondeu o homem macaco. E quais são eles? Fiquei curioso para saber como você os explicou. Consideração pelos costumes de um estrangeiro, e cortesia para com um hóspede, sugeriu Tarzan. Nemone considerou por um momento. Sim, ela admitiu, ambas são razões bastante válidas, mas nenhuma está realmente de acordo com os costumes da corte de Nemone. E, além disso, são praticamente a mesma coisa. Portanto, constituem apenas uma razão, não há outra. Sim, respondeu Tarzan, há uma ainda melhor, aquela que provavelmente o leva a ignorar minha negligência. E o que é isso? O fato de que não conseguem me fazer ajoelhar. Um olhar penetrante surgiu nos olhos da rainha. Não era a resposta que ela esperava. Os olhos de Tarzan não se desviaram dos dela. Ela viu neles um toque de divertimento. Ah, porque eu suporto isso! Exclamou ela. E com a indagação sua raiva derreteu. Não deveria dificultar tanto para eu ser gentil com você, ela disse quase em tom de apelo. Por que o senhor não cede um pouco? Porque o senhor não é gentil comigo, Tarzan. Eu gostaria de ser gentil com você, Nemone, ele respondeu, mas não ao preço do meu respeito próprio. Mas essa não é a única razão pela qual eu nunca me ajoelharei a você. Qual é a outra razão? Ela exigiu. Que eu gostaria que você gostasse de mim. Você não me gostaria se eu me rebaixasse a você. Talvez você esteja certo, ela admitiu, pensativa. Todos se encolhem, até que a visão disso me causa repulsa. No entanto, fico irritado quando eles não se encolhem. Por que isso acontece? Você ficará ofendido se eu lhe contar, advertiu o homem macaco. Nos últimos 2 dias, acostumei-me a ser ofendida. Ela respondeu com uma careta de resignação. Então, pode muito bem me dizer, o senhor está zangado se eles não se encolhem, porque o senhor não tem certeza de si mesmo. O senhor deseja essa evidência externa de subserviência para que possa ser constantemente reassurado de que é a rainha de Katyn. Quem diz que não sou a rainha de Katyn? Ela exigiu, imediatamente na defensiva. Quem o diz descobrirá que sou e que tenho o poder de vida e morte. Se quisesse, poderia tê-lo destruído num instante. Você não me impressiona, disse Tarzan. Não disse que não é a rainha de Katyn, apenas que a sua postura pode frequentemente sugerir as suas próprias dúvidas. Uma rainha deve ter tanta certeza de si mesma que pode sempre permitir-se ser graciosa e misericordiosa. Por um tempo, Nemone permaneceu em silêncio, evidentemente ponderando a ideia que Tarzan havia sugerido. Eles não entenderiam, disse ela por fim. Se eu fosse graciosa e misericordiosa, pensariam que sou fraca. Então, tirariam proveito de mim, e eventualmente, me destruiriam. Vocês não os conhecem, mas vocês são diferentes. Posso ser graciosa e misericordiosa com vocês e nunca tentarão tirar proveito da minha bondade, não a interpretarão mal. Oh, Tarzan, eu gostaria que você prometesse permanecer em Katyn. Se me permite, não há nada que não possa obter de Nemone. Eu construiria para você um palácio que só ficaria atrás do meu. Eu seria muito bom para você. Vocês poderiam ser muito felizes aqui. O homem macaco balançou a cabeça. Tarzan só pode ser feliz na selva. Nemone inclinou-se para perto dele, agarrou ferozmente pelos ombros. Eu o farei feliz aqui, sussurrou apaixonadamente. Você não conhece Nemone. Aguarde. Chegará o momento em que desejará ficar por mim. Aerop, Emmeduzi e Tomos podem pensar de forma diferente. Tarzan lembrou. Eu os odeio, gritou Nemone. Se eles interferirem desta vez, eu os matarei a todos. Desta vez eu terei o que quero. Ela não me roubará toda a felicidade. Mas não fale dela. Nunca mais pronuncie o nome dela para mim. E quanto a Aerop, ela estalou os dedos. Eu piso em um verme com a minha sandália. E ninguém sente falta. Ninguém sentiria falta de Aerop. Muito menos eu. Já estou cansado dele há muito tempo. Ele é um tolo estúpido e egocêntrico, mas é melhor do que nada. A porta se abriu e Aerop entrou sem cerimônias. Ele se ajoelhou,
mas o ato foi mais um gesto do que um fato consumado. Nemone lançou-lhe um olhar irado. Antes de entrar em nossa presença, ela disse friamente: certifique-se de que sua chegada seja devidamente anunciada e de que tenhamos expressado o desejo de recebê-lo. Mas, Vossa Majestade, objetou Erat, não tenho o hábito de... Você adquiriu maus hábitos. Ela interrompeu. Certifique-se de corrigi-los. Está o desvio agendado. Tudo está pronto, Vossa Majestade, respondeu o desanimado Erot. Venham, então. Dirigiu-se a Nemone, acenando para que Tarzan seguisse na antecâmara. Encontraram Junon à espera, e a rainha pediu-lhe que os acompanhasse. Precedidos e seguidos por guardas armados, os três passaram por vários corredores e por diversas salas, subindo depois uma escadaria até o segundo andar do palácio. Ali, foram conduzidos a uma varanda com vista para um pequeno pátio fechado. As janelas que davam para este pátio, vindas do primeiro andar do edifício, estavam fortemente gradeadas, e logo abaixo do topo do parapeito, atrás do qual a rainha e seu grupo se sentavam, estacas afiadas projetavam-se, dando ao pátio a aparência de uma arena em miniatura para animais selvagens. Enquanto Tarzan olhava para o pátio, questionando-se um pouco sobre a natureza da distração, uma porta em uma extremidade se abriu e um jovem leão saiu para a luz do sol, piscando os olhos e observando ao redor. Ao ver aqueles na varanda olhando para ele, rosnou: ele vai ser um bom leão, comentou Nemone. Desde filhote, ele sempre foi feroz. O que ele está fazendo aqui? Perguntou Tarzan. Ou o que ele vai fazer? Ele nos entreterá, respondeu Nemone. Em breve, um inimigo de Catrin será lançado na cova com ele, o atriano que foi capturado em Tenar. E se ele matar o leão, o senhor lhe concederá a liberdade, exigiu Tarzan. Nemone riu. Eu prometo que o farei, mas ele não matará o leão. Ele pode, disse Tarzan. Homens já mataram leões antes, com as próprias mãos, perguntou Nemone. O senhor quer dizer que o homem não estará armado? Exigiu Tarzan, incrédulo. Claro que não, exclamou Nemone. Ele não está sendo colocado ali para matar ou ferir um belo jovem leão, mas para ser morto. E ele não tem chance alguma então. Isso não é esporte, é assassinato. Talvez você quisesse descer e defendê-lo, zombou Erot. A rainha concederia a liberdade ao sujeito se ele tivesse um campeão que matasse o leão, pois essa é a tradição. É um costume sem precedentes desde que me tornei rainha, disse Nemone. É verdade que é uma lei da arena, mas ainda não vi um campeão voluntariar-se para correr o risco. O leão caminhava pelo pátio e parou diretamente sob a varanda, encarando-os com ferocidade. Era uma criatura esplêndida, jovem, mas já adulto. Ele vai ser um cliente difícil, comentou Junon. Ele já é, retrucou a rainha. Eu ia transformá-lo em um leão de corrida, mas depois que ele matou alguns tratadores, decidi que ele seria um melhor leão de caça para grandes caçadas. Ali está o ateniense. Ela apontou para o pátio. Ele é um jovem de boa aparência. Tarzan lançou um olhar à figura robusta em marfim, que se encontrava do outro lado da pequena arena, aguardando corajosamente seu destino. Então, o leão virou lentamente a cabeça na direção da presa que ainda não avistara. No mesmo instante, Tarzan agarrou a empunhadura da espada em forma de adaga de Erot, arrancou a arma da bainha e, subindo ao topo do parapeito, saltou em direção ao leão abaixo. Movendo-se tão rápida e silenciosamente, ninguém percebeu sua intenção até que ela foi consumada. Jeon exclamou de espanto, Erot, de alívio, enquanto Nemone gritou em genuíno terror e alarme. Inclinando-se sobre o parapeito, a rainha viu o leão lutando para rasgar o corpo que o esmagara contra a laje de pedra ou escapar debaixo dele. Os horríveis rugidos da besta reverberavam nos estreitos limites da cova, e a eles se misturavam os rugidos do homem-besta em suas costas. Um braço bronzeado estava em volta do pescoço com juba do carnívoro, duas poderosas pernas estavam presas em sua cintura, e a ponta afiada da espada de Erot aguardava o instante oportuno para mergulhar no coração selvagem. O Atrian corria em direção às duas bestas em combate. Portou-os, exclamou Nemone. Se o leão matar, eu o farei ser despedaçado. Não deve matá-lo, disse Alá, Erot, e ajude-o. Vá. Jeon não hesitou, saltando para o parapeito, desceu pelas estacas e caiu no pátio. Erot hesitou. Que ele se cuide, resmungou. Nemone virou-se para o guarda que estava atrás dela. Ela estava pálida de apreensão por causa de Tarzan e com raiva e nojo de Erot. Atire-o na cova, ela ordenou, apontando para o favorito encolhido, mas Erot não esperou ser lançado, e um momento depois ele havia seguido Jeon até o pavimento de pedra do pátio. Nem Erot, nem Jeon, nem um homem de Atene foram necessários para salvar Tarzan do leão, pois ele já havia cravado a espada no flanco amarelado. 2 vezes mais a lâmina penetra o coração selvagem antes que a fera rugidora desabasse sobre as pedras brancas, e sua grande voz silencia-se para sempre. Então Tarzan se pôs de pé. Por um momento, os homens ao seu redor, a rainha inclinada sobre o parapeito acima, a cidade de ouro,
Tudo foi esquecido. Ali não havia um lord inglês, mas uma besta da selva que havia feito sua matança. Com um pé sobre a carcaça do leão, o homem macaco ergueu o rosto em direção aos céus, e do coração do palácio de Nemone subiu o hediondo grito de vitória do gorila que havia matado. Gimnon e Erot estremeceram, e Nemone recuou em terror, mas o ateniense permaneceu impassível. Ele já havia ouvido aquele desafio selvagem antes. Ele era Valtor. E agora Tarzan se virou. Toda a selvageria desapareceu de seu semblante enquanto estendia a mão e a pousava no ombro de Valtor. Encontramo-nos vivamente, meu amigo, disse ele. E mais uma vez o senhor me salva, exclamou o nobre ateniense. Os dois homens haviam falado em tons baixos que não chegaram aos ouvidos de Nemone ou dos outros no balcão. Erot, temendo que o leão não estivesse morto, correrá para o fundo do pátio, onde se encolhia atrás de uma coluna. Que Jean não pudesse ter ouvido não preocupava Tarzan, que confiava no jovem Katniss. Mas aqueles outros não deviam saber que ele já conhecera Valtor antes, ou imediatamente a velha história de que Tarzan viera de Etne para assassinar Nemone seria reavivada e, então, apenas um milagre poderia salvar qualquer um deles. Com a mão ainda no ombro de Valtor, Tarzan falou vivamente rapidamente em um sussurro. Eles não devem saber que nos conhecemos, disse. Eles estão procurando uma desculpa para me matar, alguns deles, mas, no que diz respeito a você, eles não precisam procurar nenhuma. Nemone agora dava ordens rapidamente aos que a rodeavam. Diçam e libertem Tarzan da arena. Tarzan e Gemnon, mandem-nos para mim. Erot pode ir para seus aposentos até que eu dê novas ordens. Não desejo vê-lo novamente. Levem o ateniense de volta à cela. Mais tarde decidirei como ele será destruído. Ela falava com os tons imperiosos de alguém há muito acostumada à autoridade absoluta e à obediência implícita, e sua voz chegava claramente aos ouvidos dos homens na arena. Isso trouxe o frio do medo súbito ao coração de Erot, que viu sua influência minguar e recordou histórias que ouvirá sobre o destino de outros favoritos reais que haviam ultrapassado seu encanto. Em sua mente astuta, uma série de esquemas para se reinstalar surgiu, e cada um baseava-se na eliminação do gigante que o havia suplantado nas afeições da rainha. Ele voaria para Tomos, para Emiduzi. Nenhum deles poderia permitir que o estranho tomasse o lugar de Erot nos conselhos do boudoir de Nemone e se tornasse uma potência por trás do trono. Tarzan ouviu as ordens da rainha com surpresa e ressentimento, e virando-se, olhou para ela. Este homem é livre por sua própria palavra. Ele lembrou, se ele for devolvido a uma cela, eu irei com ele, pois eu lhe disse que ele seria livre. Faça com ele o que quiser, exclamou Nemone. Ele é seu, apenas venha até mim. Tarzan, pensei que o senhor seria morto, e ainda estou apavorada. Erot e Gemnon ouviram essas palavras com emoções vastamente diferentes. Cada um reconheceu que elas sinalizavam uma mudança nos assuntos da corte de Katniss. Gemnon antecipou os efeitos de uma influência melhor injetada nos conselhos de Nemone e ficou satisfeito. Erot viu a estrutura frágil de sua grandeza temporária e refletiu sobre a autoridade desmoronando em ruínas. Ambos ficaram astonados com essa revelação súbita de uma nova Nemone, a quem ninguém jamais vira antes curvar-se à autoridade de outro que não Emiduzi. Acompanhado por Gemnon e Valtor, Tarzan retornou à varanda onde Nemone, com a compostura recuperada, os aguardava. Por um momento, movida pela excitação e apreensão pela segurança de Tarzan, ela revelara um lado feminino de seu caráter que poucos de seus íntimos poderiam sequer suspeitar que possuía, mas agora ela era novamente a rainha. Ela observou Valtor com altivez e, ao mesmo tempo, com interesse. Qual é o seu nome, Atenea? Ela exigiu. Valtor. Ele respondeu e acrescentou, da casa de Chantuisso. Conhecemos a casa, observou Nemone. O seu chefe é um conselheiro do rei, uma casa de nobreza ímpar e próxima da linha real, tanto por sangue quanto por autoridade. Meu pai é o chefe da casa de Chantuis, disse Valtor. A sua cabeça teria feito um nobre troféu para as nossas paredes, suspirou Nemone. Mas prometemos que será libertado. A minha cabeça teria sido honrada com um lugar entre os troféus de sua majestade, respondeu Valtor, com o mais sutil traço de um sorriso nos lábios. Mas ela terá de se contentar em aguardar um evento mais propício. Esperamos ansiosamente por esse momento, respondeu Nemone graciosamente. Mas, enquanto isso, providenciaremos uma escolta para levá-lo de volta a Atene. Esperamos por melhor sorte na próxima vez que cair em nossas mãos. Esteja pronto, então, amanhã cedo para retornar ao seu próprio país. Agradeço a vossa majestade, respondeu Valtor. Estarei pronto. E quando partir, levarei comigo, para guardar por toda a vida, a memória da graciosa e bela rainha de Katniss. Nobre Gemnon será seu anfitrião até amanhã, anunciou Nemone. Leve-o agora para seus aposentos, Gemnon, e que se saiba que ele é hóspede de Nemone, a quem ninguém pode ferir. Tarzan teria acompanhado Gemnon e Valtor, mas Nemone o deteve. Você voltará aos meus aposentos comigo, ela ordenou.
Eu desejo conversar com você. Enquanto caminhavam pelo palácio, a rainha não precedeu seu companheiro, como a etiqueta da corte exigia, mas moveu-se perto dele, olhando em seu rosto enquanto falava. Fiquei assustada. Tarzan confidenciou. Não é comum que Nemone se assuste com o perigo de outro, mas quando vi saltar para a arena com o leão, meu coração parou. Por que o senhor fez isso, Tarzan? Fiquei enojado com o que vi. Respondeu o homem macaco secamente. Estou enojado. O que o senhor ou a senhora quer dizer? A covardia da autoridade que permitiria que um homem desamado e completamente indefeso fosse forçado a entrar em uma arena com um leão, explicou Tarzan candidamente. Nemonicoro. A senhora sabe que essa autoridade sou eu, disse ela friamente. É claro que sei, respondeu o homem macaco. Mas isso torna ainda mais odioso. O que o senhor quer dizer? Ela disparou. Está tentando me levar além da minha paciência. Se me conhecesse melhor, saberia que isso não é seguro, nem mesmo para você, diante de quem já me humilhei. Não procuro tentar a sua paciência, respondeu o homem macaco calmamente, pois não me interesso nem me preocupo com os seus poderes de autocontrole. Estou simplesmente chocado que alguém tão belo possa, ao mesmo tempo, ser tão insensível. Se você fosse um pouco mais humana, Nemone, seria irresistível. O robô desapareceu do rosto da rainha. A raiva dos seus olhos. Ela seguiu em silêncio, o seu humor subitamente introspectivo. E quando chegaram à antecâmara que conduzia aos seus aposentos privados, ela parou no limiar destes e pousou a mão gentilmente no braço do homem ao seu lado. Você é muito corajoso, ela disse. Apenas um homem muito corajoso teria pulado na arena com o leão para salvar um estranho, mas apenas o mais corajoso dos corajosos teria ousado falar com Nemone como você falou, pois a morte que o leão inflige pode ser misericordiosa comparada àquela que Nemone inflige quando foi afrontada. No entanto, talvez soubesse que eu o perdoaria. Oh, Tarzan, que magia você exerceu para conquistar tal poder sobre mim? Ela o pegou pela mão e o conduziu até a porta de seus aposentos. Aqui, a sós, você ensinará Nemone a ser humana. Quando a porta se abriu, havia uma nova luz nos olhos da rainha de Katyn, uma luz mais suave do que qualquer uma que já havia brilhado naquelas profundezas tão belas, e então ela se apagou, sendo substituída por um brilho frio e duro de amargura e ódio. De frente para eles, no centro do aposento, estava Emiduzi. Ela permaneceu ali, curvada e horrenda, balançando a cabeça e batendo o chão de pedra com seu cajado. Não proferiu uma palavra, mas os fixou com seu olhar ameaçador. Como alguém aprisionado por um poder que não consegue resistir, Nemone moveu-se lentamente em direção à antiga bruxa, deixando Tarzan logo além do limiar. Lentamente e em silêncio, a porta se fechou entre eles. Além dela, o homem macaco ouviu, vagamente, o som do cajado batendo nas pedras coloridas do mosaico. Um grande leão moveu-se silenciosamente do sul, atravessando a fronteira de Cafa. Se ele estivesse seguindo uma trilha, a forte chuva que havia encerrado a estação chuvosa certamente a teria obliterado há muito. No entanto, ele prossegue com uma certa segurança que não demonstrava sinal de dúvida. Porque ele estava ali. Que impulso o havia levado, assim, em contrariedade aos hábitos e costumes de sua espécie, a esta longa e árdua jornada? Para onde ele se dirigia? O que ou quem ele procurava? Somente ele, Numa, o leão, rei das feras, sabia. Em seus aposentos no palácio, ele percorria o chão, irritado e inconsolável. Espalhado em um banco, com os pés bem afastados, Chester estava imerso em pensamento. Os dois homens se enfrentavam uma crise, e estavam aterrorizados. Se Ero tivesse definitivamente caído em desgraça com a rainha, Chester seria arrastado com ele, disso não havia dúvida. Mas deve haver algo que você possa fazer, insistiu Chester. Vi tanto Thomas quanto Emiduzi, respondeu Ero lançado, e eles prometeram ajudar. Isso significa tanto para eles quanto para mim. Mas Nemone está apaixonada por este estranho. Mesmo Emiduzi, que a conhece desde sempre, nunca a viu tão afetada por uma paixão como agora. Até ela sente que pode não conseguir controlar a rainha diante de seu apego insano pelo bárbaro nu. Ninguém conhece Nemone melhor do que Emiduzi, e posso lhe dizer, Chertri, que a velha bruxa está apavorada. Nemone aldeia, e se a tentativa de frustrar essa nova paixão despertar sua ira suficientemente, poderá varrer o medo que a rainha sempre teve de Emiduzi, e ela a destruirá. É isso que Emiduzi teme. E você pode imaginar o quão aterrorizado está o velho Thomas. Sem Emiduzi, ele estaria perdido, pois Nemone o tolera apenas porque Emiduzi exige isso. Mas deve haver alguma forma, insistiu novamente Chester. Não há como, enquanto esse sujeito, Tarzan, conseguir derreter o coração de Nemone, respondeu Ero, porque ele nem se ajoelha para ela, e fala com ela como se falasse com uma escrava travessa. Pela crina de Tous, acredito que se ele a chutasse, ela gostasse. Mas há um jeito,
exclamou Chester em um sussurro repentino. Ouça. E então ele começou uma explicação detalhada de seu plano. Herod escutava o amigo, com uma expressão de interesse profundo no rosto. Uma escrava saiu do quarto de Chester, atravessou a sala de estar onde os dois homens conversavam e partiu para o corredor e além. Mas tão absortos estavam Herod e Chester que nenhum deles percebeu que ela viera ou que se fora a ponto em seus aposentos. Naquela noite, Genon e Tarzan partilharam da refeição final do dia, pois nenhum deles apreciava a perspectiva de comer vivamente com os outros nobres. Walter dormia no quarto, tendo solicitado que não fosse incomodado até amanhã. Quando você tiver definitivamente deslocado as condições de Herod, elas serão diferentes, explicou Genon. Então elas o bajularam, o cobrirão de atenções e atenderão a todos os seus caprichos. Isso nunca acontecerá, retrucou o homem macaco. Por que não? Indagou o seu companheiro. Nemone é louca por você. Não há nada que ela não faria por você. Absolutamente nada. Ora, meu caro, você pode governar Katniss se assim o desejar, mas eu não escolho, respondeu Tarzan. Nemone pode estar furiosa, mas eu não estou, e mesmo que estivesse, jamais aceitaria um cargo que já foi ocupado por Herod. A ideia me repugna. Vamos falar de algo agradável. Muito bem, consente o Genon com um sorriso. Talvez eu o considere tolo, mas admito que não consigo deixar de admirar sua coragem e sua decência. E agora, para algo mais agradável. Algo muito mais agradável. Vou levá-lo para um passeio esta noite. Vou levá-lo para conhecer a mais bela moça de Katniss. Eu pensei que não houvesse mulher em Katniss mais bela do que a rainha, objetou Tarzan. Não haveria se Nemone soubesse dela, respondeu Genon. Mas felizmente ela não sabe, nunca viu esta moça, e que Tos proíba que algum dia a veja. Você está muito interessado, observou o homem macaco, sorrindo. Estou apaixonado por ela, explicou Genon simplesmente. E Nemone nunca a viu. Deveria pensar que essa é uma condição difícil de manter, pois Katniss não é grande, e se a moça for da mesma classe que você, muitos outros nobres devem conhecer a beleza dela. Esperava-se que tal notícia chegasse rapidamente aos ouvidos de Nemone. Ela é cercada por amigos muito leais, esta moça de quem falo, respondeu Genon. Ela é Doria, a filha de Tudor. O pai dela é um nobre muito poderoso e líder da facção que deseja colocá-la estar no trono. Apenas o conhecimento de Nemone sobre seu grande poder preserva sua vida, mas devido às relações tensas que existem entre Nemone e sua casa, nem ele nem os membros de sua família costumam estar na corte. Assim, tornou-se mais fácil evitar que o conhecimento da grande beleza de Doria chegasse a Nemone. Pouco depois de os dois homens saírem do palácio, depararam-se inesperadamente com Chester, que os cumprimentou efusivamente. Parabéns, Tarzan, exclamou ele, detendo os companheiros. Foi uma façanha das mais nobres que você realizou na Cova dos Leões hoje. Todo o palácio está a falar sobre isso. E permita-me ser dos primeiros a dizer-lhe o quão contente estou por ter conquistado a confiança da nossa graciosa e bela rainha pela sua bravura, força e magnanimidade. Tarzan acenou em reconhecimento à declaração do homem e começou a se afastar, mas Chester o deteve com um gesto. Precisamos nos ver mais, continuou ele. Estou organizando uma grande caça e preciso que você seja meu convidado de honra. Seremos apenas alguns, um grupo muito seleto, e posso assegurar-lhe uma boa diversão. Quando todos os arranjos estiverem concluídos, informarei a data da caçada. E agora, adeus e boa sorte para você. Não me importo nem um pouco com ele ou com sua grande caçada, disse Tarzan enquanto ele e Genon prosseguiam em direção à casa de Doria. Talvez seja prudente aceitar, aconselhou Genon. Aquele sujeito e os amigos dele merecem vigilância, e se você estiver com eles ocasionalmente, poderá observá-los ainda melhor. Tarzan deu de ombro. Se eu ainda estiver aqui, irei com ele se assim o considerarem melhor. Se você ainda estiver aqui, exclamou Genon, o senhor certamente não espera escapar de Katniss. Espera. Claro que sim, respondeu Tarzan. Posso ir a qualquer dia ou noite, nada me retém aqui, e não fiz promessa alguma de que não escaparia quando desejasse. Genon sorriu com um sorriso irônico que Tarzan não viu na penumbra da avenida mal iluminada por onde passavam. Isso tornará as coisas extremamente interessantes para mim, ele comentou. Porque exigiu o homem macaco. Nemone o entregou aos meus cuidados. Se você escapar enquanto eu for responsável por você, ela me fará destruir. Uma expressão de preocupação cruzou o rosto do senhor da selva. Eu não sabia disso, disse ele, mas não precisa se preocupar. Não partirei até que você tenha sido aliviado da responsabilidade. Um sorriso repentino iluminou seu semblante. Acho que pedirei a Nemone que me entregue aos cuidados de Herod ou Chester. Genon riu. Que história interessante seria essa? Ele exclamou. Uma tocha ocasional apenas dissipava parcialmente a escuridão sob as árvores que se projetavam sobre a avenida que levava ao palácio de Tudor.
Na interseção de um beco estreito, sob os galhos de um carvalho de copa larga, uma figura sombria espreitava nas sombras enquanto Tarzan e Jim não se aproximavam. Os olhos aguçados do homem macaco a viram e reconheceram como a figura de um homem antes que chegassem perto o suficiente para estarem em perigo, e Tarzan estava pronto, mesmo sem suspeitar que a presença do homem ali tivesse qualquer relação com ele, pois é da natureza da selva estar sempre pronta. Quer o perigo ameaçou não. Assim que os dois se puseram em frente à figura, Tarzan ouviu seu nome sussurrado em uma voz rouca. Ele parou. Cuidado com Erot, sussurrou a voz. Esta noite. Então a figura girou e se afastou para as sombras mais densas do beco estreito, mas na rápida visão que Tarzan teve dela, havia um movimento familiar no grande corpo, assim como havia uma sugestão de familiaridade na voz. Agora. Quem o senhor acha que é? Exclamou Gimnon. Vamos lá, vamos capturá-lo e descobrir. E ele começou como se fosse perseguir o estranho pela rua. Tarzan pousou uma mão restritiva em seu ombro. Não, disse ele, foi alguém que tentou ser meu amigo. Se ele deseja ocultar sua identidade, não cabe a mim revelá-la. Você está certo. Assente o Gimnon. E creio que não teria aprendido mais ao persegui-lo do que já sei. Reconhece-o pela voz e pela maneira de andar. E então, ao se virar para sair, um movimento no ar trouxe o seu cheiro às minhas narinas. Acho que reconheceria isso a milhas de distância, pois é muito forte. Sempre o é em homens e bestas poderosos. Porque ele tinha medo de você? Perguntou Gimnon. Ele não tinha medo de mim, ele tinha medo de você porque você é um nobre. Ele não precisaria ter sido, se ele é seu amigo. Eu não o teria traído. Eu sei disso, mas ele não conseguiu. Vossa Senhoria é um nobre, e por isso pode ser amigo de Erot. Não me importo de lhe dizer quem era, pois sei que não usaria essa informação para prejudicá-lo, mas ficará surpreso. Eu certamente fiquei. Foi Phobek. Não. Por que ele deveria fazer amizade com um homem que o derrotou e humilhou? E quase o matou. Por que ele não o matou? Phobek é um sujeito simples, mas é do tipo que não seria desprovido de gratidão. Ele é do tipo que dedicaria uma devoção canina a alguém mais poderoso do que ele, pois adora a destreza física. No palácio de Tudor, os dois homens foram conduzidos a um magnífico aposento por um escravo, após a guarda da entrada ter reconhecido Gimnon e lhes permitido a passagem. À luz suave de uma dúzia de archotes, aguardavam a chegada da filha da casa, a quem o escravo havia levado o anel de Gimnon para comprovar a identidade de seu visitante. A riqueza dos móveis da sala era quase tão magnífica quanto os que Tarzan havia visto no palácio de Nemone. Invamente, aqui, os troféus da caça destacavam-se entre as decorações nas paredes. Uma cabeça humana, encimada por um elmo dourado, franzia a testa a partir de olhos sem vida, de um lugar de honra acima da entrada principal. Embora murcha e ressequida na morte, ainda havia força e majestade em sua aparência, e Tarzan observou por alguns momentos, intrigado com a ideia de tudo o que havia passado dentro daquele crânio seco e horrendo antes de encontrar seu caminho para adorar os troféus nas paredes do palácio do nobre Tudor. Que pensamentos ferozes ou bondosos, que ódios, que amores, que frias haviam nascido, vivido e morrido por trás daquela testa de pergaminho. Que histórias aqueles lábios secos e enrugados poderiam contar se o sangue quente do homem lutador lhes desse vida mais uma vez? Um troféu esplêndido, comentou Gimnon, atraído pelo evidente interesse de seu companheiro na cabeça. É o troféu mais valioso de Katyn. Não há outro que o iguale, e talvez nunca haja outro. Aquela cabeça pertencia a um rei de Etten. Tudus o tomou para si em batalha quando era jovem. Gosto bastante da ideia, disse Tarzan pensativo. No mundo de onde venho, os homens enchem suas salas de troféus com as cabeças de criaturas que não são seus inimigos, que seriam seus amigos se o homem as deixasse. Seus troféus mais valiosos são as cabeças de seus inimigos que tiveram a mesma oportunidade de tomar a sua. Sim, é uma ideia esplêndida. O leve tilintar de sandálias macias sobre a pedra anunciava a chegada da anfitriã, e ambos os homens se voltaram para a porta que dava para um pequeno jardim aberto, de onde ela vinha. Tarzan viu uma jovem de beleza esmia, mas se ela era mais bela do que Nemone, ele não poderia afirmar, pois há tantas coisas que contribuem para a formação de um rosto belo. Ainda assim, ele reconheceu para si mesmo que tudo agira sabiamente a alma oculta da rainha. Ela cumprimentou Gimnon com a doce familiaridade de uma velha amiga, e quando Tarzan foi apresentado, sua maneira era cordial e natural, mas sempre o fato de que ela era filha de Tudus parecia fazer parte dela. Eu a vi no estádio, ela disse, e então, com uma risada, perdi muitas dracmas por sua causa. Peço desculpas, disse Tarzan. Talvez, se eu soubesse que você estava apostando em Phobek, eu o teria deixado me matar. Essa é uma ideia, exclamou Doria, rindo. Se você lutar no estádio novamente, eu lhe direi antecipadamente em quem estou apostando, e então terei certeza de ganhar. Vejo que devo conquistá-lo de tal forma que não desejará apostar no meu oponente. Do que vi dele,
interveio Jeonnon. Acho que Tarzan sempre será uma aposta segura em uma arena. O que o senhor quer dizer? Exigiu a moça. Há a sugestão de outro significado em suas palavras. Receio que meu amigo não esteja tão seguro em um boudoir, riu o jovem nobre. Já ouvimos que ele foi mais do que bem-sucedido, disse Dória com a mais sutil nota de algo que poderia ter sido desgosto. Não o julgue tão severamente, implorou Jeonnon. Ele ainda está fazendo o melhor para se destruir. Isso não deve ser difícil no palácio de Nemone. Embora já tenhamos ouvido histórias surpreendentes sobre sua recusa em se ajoelhar diante da rainha. Aquele que sobreviveu a isso pode não ter tanto a temer quanto imaginávamos, respondeu Dória. Sua rainha compreende por que não me ajoelho, explicou Tarzan. Não é por desrespeito nem por bravata grosseira, mas sim pelos hábitos de uma vida inteira e pelas exigências da minha existência. Se não me tivessem ordenado que me ajoelhasse, talvez eu o tivesse feito. Receio não conseguir explicar a psicologia da minha posição de forma que outra pessoa compreenda, mas é claro para mim que não devo submeter-me a qualquer autoridade contra minha vontade, a menos que seja compelido a fazê-lo por força. Os três haviam passado a noite em uma conversa agradável, e Jeonnon e Tarzan estavam prestes a sair, quando um homem de meia idade entrou na sala. Era Tudus, o pai de Dória. Ele cumprimentou Jeonnon cordialmente e parecia satisfeito em conhecer Tarzan, a quem imediatamente começou a questionar sobre o mundo fora dos vales de Ontiarritenar. Tudus era um homem de beleza marcante, com traços fortes, corpo atlético e olhos sérios e austeros, mas que apresentavam rugas nos cantos, sinalizando muita risada. Seu rosto era digno de confiança, pois a integridade, a lealdade e a coragem deixaram suas marcas claramente visíveis, pelo menos para olhos tão observadores quanto os do senhor da selva. Quando os dois convidados se levantaram para sair novamente, Tudus parecia satisfeito com sua avaliação do estranho. Fico contente que Jeonnon o tenha trazido, disse ele. O simples fato de ele o ter feito me convence de que ele confia em sua amizade e lealdade, pois, como o senhor já deve saber, a posição da minha casa na corte de Nemone é tal que recebemos apenas amigos seguros em nossos domínios. Compreendo, respondeu o homem macaco. Ele não fez mais nenhuma outra observação, mas tanto Tudus quanto Dória sentiram que ali estava um homem em quem se podia confiar. Quando os dois homens entraram na avenida em frente ao palácio de seu anfitrião, uma figura esgueirou-se para a sombra de uma árvore a poucos passos deles, e nenhum deles a viu. Então, caminharam tranquilamente em direção aos seus aposentos no palácio, discutindo o nobre Tudus e sua filha inigualável. Eu estava curioso para lhe perguntar, disse Tarzan, como Dória ousou vir ao estádio quando sua vida está constantemente em perigo, caso sua beleza se tornasse conhecida pela rainha. Ela está sempre disfarçada quando viaja para o exterior, respondeu Jeonnon. Alguns toques de uma mão experiente surgem covinhas em suas bochechas e sob seus olhos, sua testa se enruga, e eis que, ela não é mais a mulher mais bonita do mundo. Nemone não lhe daria uma segunda consideração se a visse, mas ainda assim, tomasse cuidado para que Nemone não a veja de perto. Mesmo assim, é de informantes que mais tememos. Tudus nunca vende um escravo que tenha visto Dória, e uma vez que um novo escravo entra nos muros do palácio, ele nunca mais sai deles até que longos anos de serviço tenham provado, e sua lealdade seja inquestionável. É uma vida monótona para Dória, o preço que ela paga pela beleza, mas tudo o que podemos fazer é esperar e rezar para que um alívio chegue algum dia, seja com a morte de Nemone ou com a ascensão de Alestar ao trono. Valtor dormia no sofá de Tarzan quando o homem macaco entrou em seu quarto. Ele não tinha tido muito descanso desde a sua captura. Além disso, estava a sofrer de uma ligeira ferida. Por isso, Tarzan moveu-se suavemente para não o perturbar e não acendeu luz na sala, cuja escuridão era parcialmente dissipada pela luz da lua. Espalhando algumas peles no chão, contra a parede oposta à janela. O homem macaco deitou-se e logo adormeceu, enquanto no apartamento acima dele, dois homens agacharam-se no escuro, junto à janela diretamente acima daquela no quarto de Tarzan. Por muito tempo, eles se agacharam ali em silêncio. Um era um homem grande e forte, o outro, menor e mais leve. Passou-se uma hora inteira antes que qualquer um se movesse, além de trocar uma posição desconfortável por outra mais confortável. Então, o homem menor se levantou. Uma extremidade de uma corda longa estava atada ao redor de seu corpo, sob as axilas, em sua mão direita. Ele empunhava uma fina adaga-espada. Cautelosamente, e em silêncio, ele foi até a janela e olhou para fora, sua atenção cuidadosa examinando o terreno abaixo. Então, sentou-se no parapeito e balançou as pernas para fora da janela. O homem maior, segurando a corda firmemente com ambas as mãos, preparou-se. O menor virou-se de barriga para baixo e deslizou para fora da janela, mão a mão. O outro baixou. A cabeça dele desapareceu abaixo do peitoril. Com muito cuidado, para não fazer barulho,
O homem maior abaixou o menor até que os pés deste repousassem no parapeito da janela do quarto de Tarzan. Aqui, o homem estendeu a mão e segurou a caixa. Então, ele puxou a corda 2 vezes para informar ao seu companheiro que havia chegado ao seu destino em segurança, e o outro deixou a corda escorregar frouxamente entre os dedos enquanto os movimentos do homem abaixo a puxavam lentamente para fora. O homem menor pisou cautelosamente no chão dentro da sala. Sem hesitar, ele avançou em direção à cama, com a arma erguida e pronta em sua mão. Ele não se apressou. Seu único propósito no momento parecia ser o alcance do silêncio absoluto. Era evidente que ele temia despertar o adormecido. Mesmo ao alcançar a cama, ele permaneceu ali por muito tempo, buscando com os olhos o ponto exato para desferir o golpe que lhe concederia a morte instantânea. O assassino sabia que Gemnon dormia em outro quarto, do outro lado da sala. O que ele não sabia era que Valtor, o Atneno, jazia estendido na cama sob sua arma afiada. Enquanto o assassino hesitava, Tarzan, o rei das selvas, abriu os olhos. Embora o intruso não tivesse feito nenhum som, sua mera presença na sala despertara o homem macaco, talvez o eflúvio de seu corpo, atingindo as narinas sensíveis da besta humana adormecida, tenha transmitido a mesma mensagem ao cérebro alerta que o som teria transmitido. Disse que um cão adormecido, despertado pelo toque de uma roda de carroça, reage tão rapidamente que consegue escapar de um dano, saltando para o lado antes que a roda o esmague. Não acredito nisso, mas estou convencido de que os chamados animais inferiores despertam em plena e completa posse de todas as suas faculdades, não lentamente, faculdade por faculdade, como ocorre com o homem. Assim despertou Tarzan, senhor de todos os seus poderes. No instante em que abriu os olhos, viu o estranho na sala, viu a adaga erguida acima da forma do adormecido Valtor, leu toda a história em um único olhar e, no mesmo momento, levantou-se e saltou sobre o assassino desprevenido, que foi arrastado de volta de sua vítima no exato instante em que sua arma descia. Enquanto os dois homens caíam no chão, Valtor acordou e saltou de sua cama, mas, quando ele descobriu o que estava acontecendo, o assassino em potencial jazia morto no chão, e Tarzan, o rei das selvas, estava de pé com um pé sobre o corpo de sua vítima. Por um instante, o homem macaco hesitou, o rosto voltado para cima enquanto o grito estranho do gorila vitorioso tremia em seus lábios, mas então ele balançou a cabeça, e apenas um baixo rosnado ressoou de seu peito profundo. Valtor já ouvirá esses rosnados antes e não ficou nem surpreso nem chocado. O homem no andar de cima só ouvirá o rosnar de feras, e o som o fez hesitar e questionar. Ele também ouvirá o estrondo dos dois corpos quando Tarzan lançará o outro ao chão, e embora não tivesse interpretado isso corretamente, a cena sugerirá resistência e o colocará em alerta. Cautelosamente, ele se aproximou da janela e olhou para fora, ouvindo na sala abaixo. Tarzan, o homem das selvas, apoderou-se do cadáver do homem que viera para matá-lo e lançou-o pela janela para o terreno abaixo. O homem acima viu e, virando-se, esgueirou-se para fora da sala, desaparecendo entre as sombras escuras dos corredores do palácio. Com o romper da aurora, Tarzan e Valtor se levantaram, pois este último partiria cedo em sua jornada para Tim. Na noite anterior, um escravo havia sido instruído a servir o café da manhã ao amanhecer, e os dois homens agora o ouviam arrumando a mesa na sala adjacente. Encontramo-nos novamente, e novamente nos separamos, comentou Valtor enquanto ajustava as tiras de suas sandálias aos protetores de marfim que circundavam seus tornozelos. Eu gostaria que você fosse comigo a Atenas, meu amigo. Eu iria com você, não fosse o fato de que a vida de Gemnon seria sacrificada se eu deixasse Catrin enquanto ele for responsável por mim, respondeu o homem macaco. Mas pode ter certeza de que algum dia eu o visitarei em Aten. Nunca esperei vê-lo vivo novamente depois que fomos separados pela enchente, continuou Valtor. E quando o reconheci na cova dos leões, não pude acreditar nos meus próprios olhos. Pelo menos 4 vezes você salvou minha vida, Tarzan, e pode ter certeza de uma calorosa recepção na casa de meu pai em Aten sempre que vier. A dívida, se é que havia, está saldada, Tarzan assegurou-lhe. Uma vez que o senhor salvou minha vida na noite passada, eu salvei a sua vida. Do que está falando? Exigiu Valtor. Como eu salvei a sua vida? Por dormir na minha cama, explicou o senhor da selva. Valtor riu. Um ato corajoso e heróico, ele zombou. Mas, mesmo assim, salvou minha vida, insistiu o homem macaco. O que salvou a vida de quem? Indagou uma voz apota. Bom dia, Gemnon. Cumprimentou Tarzan. Meus cumprimentos e parabéns. Obrigado. Mas e quanto a? Indagou o Catnen. Considerando a sua notável capacidade de dormir bem, explicou Tarzan, sorrindo. Gemnon balançou a cabeça com descrença. Suas palavras me são incompreensíveis. Sobre o que está falando? O senhor dormiu ontem à noite durante uma tentativa de assassinato,
a morte do culpado e a disposição do corpo dele. O aviso de Fobeg não era uma conversa fiada. O senhor quer dizer que alguém veio aqui ontem à noite para matá-lo e quase matou Valtor em vez disso. E então Tarzan narrou brevemente os eventos da tentativa contra a sua vida. Você já tinha visto o homem antes? Perguntou Jeannot. O senhor o reconheceu. Prestei pouca atenção a ele, admitiu Tarzan. Eu o joguei pela janela, mas não me lembro de tê-lo visto antes. Ele era um nobre. Não. Ele era um guerreiro comum. Talvez o reconheça quando o vir. Preciso vê-lo e relatar o ocorrido imediatamente, disse Jeannot. Nemone ficará furiosa ao ouvir isso. Ela pode ter instigado isso sozinha, sugeriu Tarzan. Ela está meio louca. Silêncio, advertiu Jeannot. É morte mesmo sussurrar esse pensamento. Não, não acredito que tenha sido Nemone. Mas se me acusassem de Erot, Êmidos e Outomos, eu facilmente concordaria. Preciso ir agora. E se não retornar antes de você partir, Valtor, tenha certeza de que apreciei a sua companhia. É lamentável que sejamos inimigos e que, na próxima vez que nos encontrarmos, teremos de nos esforçar para nos decapitarmos. É lamentável e insensato, respondeu Valtor. Mas é o costume, lembrou o Jeannot. Então que nunca nos encontremos, pois eu jamais teria prazer em matá-lo. Então, que assim seja, exclamou Jeannot, erguendo a mão como se segurasse um chifre de bebê. Que nunca mais nos encontremos. E com isso, ele se virou e os deixou. Tarzan e Valtor mal haviam terminado a refeição quando um nobre chegou para informar-lhes que a escolta de Valtor estava pronta para partir, e um momento depois, com uma breve despedida, o ateniense partiu. A afeição de Tarzan por Valtor, combinada com sua curiosidade em conhecer a cidade de Marfim, levou-o a visitar o vale de Tenar antes de retornar ao seu país, mas isso é um assunto à parte, que nada tem a ver com esta história, que já viu o último dos jovens nobres simpáticos de Etne. Por ordem de Nemone, as armas do homem macaco foram-lhe devolvidas, e ele estava a inspecioná-las, observando os pontos e penas das suas flechas, a corda do seu arco e a sua corda de grama. Quando Jeannot regressou, o Catnam estava evidentemente irritado e um tanto excitado. Esta foi uma das raras ocasiões em que Tarzan viu seu guardião de forma diferente de sorridente e afável. Tive uma péssima meia hora com a rainha, explicou Jeannot. Tive sorte de escapar com vida. Ela está furiosa com esta tentativa contra a sua vida e me culpa por negligência de dever. O que devo fazer? Sentar-me no parapeito da sua janela a noite toda. Tarzan riu. Sou uma vergonha, disse ele levemente, e lamento, mas como posso evitar? Foi um acidente que me trouxe aqui. É a perversidade que me mantém, a perversidade de uma mulher mimada. É melhor não lhe dizer isso, nem deixar que outra pessoa que não eu ouça dizer. Jeannot advertiu. Talvez eu lhe diga. Riu Tarzan. Receio não ter adquirido essa habilidade inteiramente humana chamada diplomacia. Ela me enviou para convocá-lo, e eu advirto a exercer um pouco de discernimento, mesmo que não tenha diplomacia. Ela é como um leão enfurecido, e quem a irritar ainda mais sofrerá as consequências. O que ela quer de mim? Indagou Tarzan. Devo permanecer nesta casa, aprisionado como um cão de estimação, a serviço de uma mulher. Ela está investigando esta tentativa contra a sua vida e convocou outros para serem interrogados, explicou Jeannot. Jeannot conduziu o grupo a uma vasta câmara de audiência, onde os nobres da corte se congregavam diante de um trono imponente, no qual a rainha se sentava, com as belas sobrancelhas franzidas em uma carranca. Quando Tarzan e Jeannot entraram na sala, ela olhou para cima, mas não sorriu. Um nobre avançou e conduziu os dois homens a assentos próximos ao pé do trono. Enquanto Tarzan observava os rostos ao seu redor, viu Tomos, Erot e Chestre. Erot estava nervoso. Ele se remeria constantemente em seu banco, brincava com os dedos e com a empunhadura de sua espada. Ocasionalmente, lançava um olhar suplicante para Nemone. Mas, se ela reconhecia sua presença, sua expressão não a confirmava. Estávamos aguardando por você, disse a rainha enquanto Tarzan tomava seu assento. Parece que o senhor não se esforçou para apressar-se em resposta à nossa ordem. Tarzan olhou para ela com um sorriso divertido. Pelo contrário, Vossa Majestade, retornei imediatamente com o nobre Jeannot. Ele explicou respeitosamente. Convocamo-lo para que nos conte a história do que aconteceu em seu apartamento na noite passada, o que resultou na morte de um guerreiro. Ela então se virou para um nobre que estava ao seu lado e sussurrou algumas palavras em seu ouvido, após o que o homem deixou a sala. Pode prosseguir, disse ela, voltando-se novamente para Tarzan. Há pouco a dizer, respondeu o homem macaco, levantando-se. Um homem veio ao meu quarto para me matar, mas eu o matei. Como ele entrou no seu quarto? Indagou Nemone. Onde estava Jeannot? Ele admitiu o sujeito. Claro que não, respondeu Tarzan. Jeannot dormia em seu próprio quarto. O homem que me mataria foi baixado da janela do apartamento acima do meu e entrou pela minha janela,
Havia uma corda longa amarrada ao redor de seu corpo. Como soube que ele veio para matá-lo? Ele o atacou, Valtor. O ateniano. Dormia na minha cama. Eu dormia no chão. O homem não me viu, pois o quarto estava escuro. Ele foi até a cama onde pensava que eu estava dormindo. Acordei quando ele estava sobre Valtor, com a espada levantada na mão, pronto para atacar. Então eu o matei e joguei o corpo pela janela. Você o reconheceu? Já o tinha visto antes. Perguntou a rainha. Não o reconheci. Houve um ruído na entrada da câmara de audiência que fez Nemone olhar para cima. 4 escravos entraram na sala carregando uma maca e a pousaram aos pés do trono. Sobre ela estava o cadáver de um homem. É este o indivíduo que tentou contra a sua vida? Indagou Nemone. É. Respondeu Tarzan. Ela se virou